Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa, o blog do Edson Silva na Rádio Assunção Cearense, dizendo que, oficialmente, desde o último dia 17, quando a lei foi sancionada e publicada, a estrutura administrativa do Estado do Ceará é outra. Mas o próprio governo ainda não alterou seu organograma. A Secretaria do Esporte e Juventude continua com esta denominação, quando, na verdade, já deveria estar sendo chamada apenas de Secretaria do Esporte. E a Secretaria do Desenvolvimento e Trabalho, idem. A Secretaria do Desenvolvimento e Trabalho perdeu o trabalho para uma outra secretaria. O governador Eumano de Freitas também ainda não nomeou os novos titulares das secretarias que foram criadas com a reforma administrativa. O União Brasil Cearense, o núcleo cearense do União Brasil, decidiu que contestará a constitucionalidade da lei que aumentou o ICMS dos combustíveis de 18% para 20% a partir de janeiro do próximo ano e também aumenta as comunicações, o ICMS das comunicações e dos transportes. A ação direta de inconstitucionalidade, porém, terá que ser impetrada pela Direção Nacional da Agremiação, pois só ela, como todas as outras agremiações e alguns poucos apontados pela Constituição Federal, podem ingressar no Supremo Tribunal Federal com a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Na casa que falta o pão, todos mandam e ninguém tem razão. Parece estar sendo assim no meio bolsonarismo ou do bolsonarismo brasileiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro continua fora do país, vivendo nos Estados Unidos com ônus parcial para o Brasil, pois lá estão seguranças e assessores pagos pelo governo brasileiro. É que cada ex-presidente da República tem direito a 2 carros e seguranças e assessores pagos pelo erário nacional. Pois bem, Bolsonaro está lá e já começaram as inquietações no meio dos seus aliados aqui no Brasil. Tanto que a deputada federal Carla Zambelli, quem diria, uma das suas mais ferrenhas aliadas, já começa a ser chamada de traíra por bolsonaristas radicais, como ela era até bem pouco tempo. Carla concedeu uma entrevista publicada pela Folha de São Paulo antes de ontem, com críticas à ausência de Bolsonaro. Hoje, o jornal O Estado de São Paulo publica uma matéria tratando da questão. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que a deputada federal Carla Zambelli, do PL, disse acreditar que Jair Bolsonaro pode ser preso no Brasil, mas ainda assim defendeu o retorno dele ao país para orientar seus aliados na oposição ao governo. Para ela, o ex-presidente é a cabeça da direita. Se ele não voltou ainda, é porque deve ter informações que nós não temos. E por isso nós temos que ser compreensíveis com ele, ela afirmou ao Estadão. Eu gostaria que ele estivesse aqui no Brasil, porque eu acho que ele é um homem da direita.
a cabeça da direita no Brasil, e estar sem ele é ruim para todos nós. Ele deveria estar aqui orientando as pessoas, ajudando a gente a fazer oposição. Eu acho que ele pode ser preso. Eu acho que ele tem mais informações que a gente, disse a deputada reeleita em 2022, com a terceira maior votação para a Câmara dos Deputados, com 946 mil votos. Zambelli recuou da defesa pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E em novembro do ano passado, Moraes bloqueou perfis da deputada nas redes sociais por causas de postagens que ela questionou o resultado das urnas. Os perfis só foram desbloqueados em fevereiro. Segundo Zambelli, não é oportuno retirar o magistrado da corte nesse momento, uma vez que a cadeira ficaria vaga, que ficaria vaga seria substituída por um indicado por Lula. Moraes também é o relator do inquérito que investiga a ação de apoiadores de Bolsonaro que invadiram as sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Bom, parece que os deputados cearenses querem tornar tradição a folga das sextas-feiras. Hoje é mais um dia sem sessão ordinária na Assembleia Legislativa cearense. Ontem nós dissemos aqui no nosso programa da surpresa com a realização de sessão no primeiro dia útil após o Carnaval, que para eles, deputados, durou exatamente uma semana, pois eles deixaram de trabalhar 2 dias antes do começo da festa momina, isto é, quinta-feira passada. Todos já estavam de folga. O deputado só tem a obrigação de trabalhar 4 dias por semana, começando na terça-feira. Mas a maioria não atende a esse calendário, ou sequer atende a esse calendário, embora todos recebam integralmente seus subsídios em torno dos R$30 mil por mês, além das verbas para pagamento de despesas com transportes, alimentação e outros. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que dados de provedores da internet podem ser solicitados diretamente aos provedores do exterior. O relator desse caso, o ministro Gilmar Mendes, votou em setembro pela constitucionalidade dos dispositivos móveis. Para o decano do Supremo Tribunal Federal, os instrumentos cabíveis para a solicitação de dados eletrônicos são da cooperação prevista pelo Tratado Bilateral e as cartas rogatórias. Também temos que o Superior Tribunal de Justiça nega a ação do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Ceará sobre possibilidade da Receita Federal excluir despachantes aduaneiros de um pacote de benefícios. A entidade pedia na ação declaração de nulidade da Instrução Normativa 1834 de 2018, responsável por revogar uma série de normas praticadas pela Receita Federal em relação ao Programa de Certificação de Operadores Econômicos Autorizados. Hoje é dia da conquista do voto feminino, a conquista histórica que completa 91 anos nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Embora o voto feminino somente tenha sido instituído no Brasil com um código de 32, no dia 25 de novembro de 1927, na cidade de Mossoró, o nome de Celina Guimarães foi incluído na lista de eleitores do Rio Grande do Norte. Assim, ela se tornou a primeira eleitora do país, bem como da América Latina, alistando-se aos 29 anos de idade.
O Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará elege membros efetivos e suplentes do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará. Os desembargadores Raimundo Nonato Silva Santos e Francisco Gleidson Pontes foram eleitos com 44 e 42 votos, respectivamente, para as vagas de membro efetivo, categoria de desembargador do TRE. E a Assembleia Legislativa aqui do Ceará realiza, na próxima segunda-feira, dia 27, uma sessão solene para comemorar os 91 anos do voto feminino. Essa solenidade é iniciativa da deputada petista Ju Farias. Ela destaca ainda que a atual legislatura da Assembleia conta com 9 deputadas, o maior número de mulheres na história cearense a ocupar cadeiras na Casa Legislativa. Com os destaques agora dos principais jornais brasileiros, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre custo de vida. Quanto custa criar um filho até os 18 anos? Pais ou responsáveis têm gastos que partem de R$240 mil para levá-los à maioridade e isso sobe em cada classe social. Com os destaques agora do Globo, temos sobre contas públicas. A Fazenda estuda impor trava a gastos fixos, como salários de servidores, na nova âncora fiscal. Desenho das novas regras não está fechado, mas deve ter sinalização para garantir previsibilidade. A coluna de Bela Megali fala sobre os 2 principais cotados para suceder Augusto Aras no comando da Procuradoria-Geral da República. E também temos a coluna de Vera Magalhães, que salienta a corrida por uma nova vaga no Supremo, que pode repetir velhos vícios da política. Com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos sobre o conflito no leste europeu que completa 1 ano na guerra da Ucrânia. A agressão russa une o Ocidente, amplia a disputa entre os Estados Unidos e China e vê novos atores nesse palco dessa disputa. Sobre o governo Lula, novas regras do governo sobre transparência esbarram em fragilidade legal. A Controladoria-Geral da União afirma que diretrizes são vinculantes para futuras decisões. E temos também que verba indicada por líder de Bolsonaro beneficiou laranjas de suspeito de corrupção. Senador Eduardo Gomes irrigou contratos de empresas investigadas por obras na Codevasf. Bom, a decisão de ontem do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em elegendo os desembargadores, os novos desembargadores para atuarem também junto ao Tribunal Regional Eleitoral, mantém uma tradição da Corte, para que também lá no Tribunal Regional Eleitoral seja mantida a tradição de que o vice-presidente e corregedor, atualmente, seja o próximo presidente da Corte. Assim, com a escolha do desembargador Raimundo Nonato, um dos 3 outros desembargadores para a composição daquela Corte Eleitoral, ele, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que hoje é vice-presidente e corregedor eleitoral, deve ser eleito pelos integrantes do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará o próximo presidente e, consequentemente, será ele o presidente das eleições municipais que ocorrerão em outubro de 2024. O mandato de presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral é de 2 anos. A Justiça Eleitoral Brasileira comemora hoje 91 anos de criação e do direito ao voto das mulheres, como já destacado aqui nas nossas manchetes lidas pela colega Letícia. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ontem, na sessão da Corte Eleitoral, fez referência a essas 2 datas. Vamos ouvi-lo. A Justiça Eleitoral completará 91 anos, 91 anos da Justiça Eleitoral.
criada pelo Decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. E, da mesma forma, amanhã completaremos 91 anos da introdução e permissão do voto feminino no Brasil. Importante sempre lembrar, um dos primeiros países do mundo a universalizar o voto, inclusive para todas as mulheres. A Justiça Eleitoral, como comprovado novamente nas eleições de 2022, a Justiça Eleitoral foi uma grande criação que completa 91 anos, uma criação para que no Brasil nós tivéssemos um órgão, como temos, um órgão imparcial, um órgão célere, um órgão que, ao mesmo tempo, julga as questões eleitorais, administra e organiza as eleições e garante a tranquilidade de 2 em 2 anos, a tranquilidade dessa construção, dessa importante e contínua construção da democracia no Brasil. Então, é importante sempre lembrarmos e comemorarmos o dia da criação da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem prestado um relevante serviço à democracia brasileira. Mas é uma justiça emprestada, como já dissemos aqui em mais de uma oportunidade, porque criamos esse nome aqui há alguns anos. Já deveríamos ter uma justiça especializada própria para o direito eleitoral, como temos para o direito civil, para o direito penal, para o direito trabalhista. Porque a justiça eleitoral hoje, como ela funciona, uma justiça emprestada, nós acabamos de ouvir aqui um comentário sobre a escolha ontem pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará dos desembargadores que comandarão a justiça eleitoral cearense nos próximos 2 anos. Quer dizer, ela é uma justiça emprestada, é composta por integrantes do Tribunal de Justiça, desembargadores e juízes dos estados e juízes federais, e também o 5º Constitucional, composto por advogados escolhidos pelo Tribunal de Justiça e nomeado pelo presidente da República. Ela já devia ser realmente uma justiça própria, com os seus quadros próprios de magistrados e servidores. Hoje, a maioria dos servidores, a maioria das pessoas que servem, dos trabalhadores da Justiça Eleitoral, são emprestados de prefeituras do interior do Estado ou de servidores do próprio Estado. Isso não faz sentido. Já é tempo de termos uma justiça própria e não uma justiça emprestada, até para dar mais segurança jurídica às questões da esfera eleitoral política. A mudança de 2 em 2 anos da composição, tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto dos tribunais regionais eleitorais, isso gera, de certa forma, uma insegurança jurídica, pois hoje temos um quadro que pensa de uma maneira. Daqui a 2 anos, poderemos ter um outro quadro que pensa diametralmente oposto. Isso gera insegurança jurídica, embora o mandato de 2 anos possa ser renovado. Mas a calamidade que se abateu sobre algumas cidades do litoral paulista em pleno carnaval deste ano, causando a morte de mais de 50 pessoas e deixando milhares de outros brasileiros ao desabrigo, motivou uma manifestação do Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro Dias Toffoli. Vamos ouvi-lo. Mas também gostaria, senhora presidente, de registrar como brasileiro, especialmente como paulista, e quem frequenta o litoral de São Paulo, o litoral norte em especial, desde a minha infância, a minha solidariedade a todas as vítimas daquela tragédia humana que se repete mais uma vez. E aqui eu gostaria de fazer uma sugestão a Vossa Excelência, que no Observatório
nacional sobre questões ambientais, econômicas e sociais de alta complexidade, grande impacto e repercussão. Eu até escrevi o nome porque o nome é extenso, né, que foi criado no CNJ com o CNMP. Eu penso que seria o caso de se incluir, assim como juntamente com o Observatório dos Direitos Humanos, esse já criado na gestão do ministro Luiz Fux, essas questões dessas tragédias. Vejam que o Ministério Público havia já alertado em 2019 sobre essa ocupação irregular. Aliás, toda aquela ocupação foi irregular. Ministro Fachin, quando se abriu a Rio Santos, no final da década de 60 e década de 70, os caiçaras ainda estavam lá. Essa que é uma das rodovias mais lindas do mundo, não só do Brasil, a Rio Santos. Eles foram expulsos para os morros, mas eles entendiam dos morros. Hoje não, com a urbanização desenfreada, sem cumprir as normas ambientais e as normas, né, de ocupação do solo urbano devidamente, essas tragédias se repetem. Eu penso, e o papel do Judiciário nessa época, e o CNJ, junto com o CNMP, tem um papel muito grande de coordenação. Então, fica aqui essa sugestão. Registre-se muito boa. Por sinal, ontem, quando falamos exatamente também desse tema, lido aqui pela colega Stephanie, os trechos do editorial do jornal O Estado de São Paulo de ontem, que responsabiliza o poder público pelas consequências desses desastres. É evidente que o governo não tem culpa do desastre em si. Ele não tem autoridade sobre ele, se vai ou não acontecer, de decidir se vai ou não acontecer, mas ele tem responsabilidade pelas consequências advindas desses desastres. Não foi o primeiro, esse do litoral de São Paulo, de que tratamos agora, e não será o último, infelizmente. Na Câmara Municipal de Fortaleza, ontem, o vereador Pedro Matos ressaltou a importância do videomonitoramento das escolas da capital cearense. Vamos ouvir um pouco do que ele falou. O que me vem à tribuna hoje, senhoras e senhores, é a minha ida à Secretaria de Educação na semana passada para tratar de diversos assuntos referentes à educação aqui do município. E fui bem recebido pela secretária Dalila, e hoje entra em pauta, por coincidência, um dos nossos projetos de responsabilidade educacional, que é a indicação que fixa diretrizes para a responsabilidade educacional na garantia de oferta e de padrão de qualidade na educação básica. É um projeto que há muito tempo eu venho tratando aqui na casa. Inicialmente começamos com um projeto de lei, mas estamos entrando com indicação para que a gente possa, em consonância com o município, fazer isso em parceria, tanto na questão de estruturação das escolas e creches, como também na questão do acompanhamento pedagógico dessas escolas. E um dos projetos que tratamos, que está incluído nessa lei de responsabilidade educacional, foi a questão do vídeo-monitoramento nas escolas de Fortaleza. Fiquei feliz em saber que estão ampliando esse projeto. Há 2, 3 anos, a Prefeitura iniciou essa questão do vídeo monitoramento das escolas, no entorno das escolas e também nos locais de áreas de convivência, para que a gente possa trazer cada vez mais segurança para as nossas crianças, seguranças para as famílias que estão deixando suas crianças ali no entorno da escola, das suas comunidades, e também trazer a questão de consciência de quem está entrando ali na escola, né? A gente saber quem de fato está ali sendo acompanhado, quem está entrando e saindo da escola, para que a gente possa evitar inúmeros crimes. Podemos evitar também a questão do tráfico de drogas. Então eu fico muito feliz em saber que de 100 escolas que se iniciaram esse projeto, hoje nós estamos ampliando para quase 300 escolas. Mas precisa ser feita uma força-tarefa junto à Secretaria de Segurança,
junto com o Coronel Holanda, junto com a MC, que já tem esse sistema de vídeo monitoramento também bastante organizado, para que a gente possa fazer essa força-tarefa e esse requerimento para as autoridades, para que, de fato, todas as escolas públicas de Fortaleza tenham essas câmeras de vídeo monitoramento, para que a gente possa cada vez mais ter uma segurança para as nossas crianças e a consequência disso, a partir do momento que nós temos segurança nas escolas, consequência disso também será termos, de fato, um melhor aprendizado para as nossas crianças. Então, muito obrigado, agradeço à secretária Dalila, que muito bem nos recebeu, nos deu essas informações que nós tínhamos apresentado via requerimento aqui na Câmara, e a gente fica feliz em saber que o projeto não vai parar, e sim ampliar. Então, fico bastante entusiasmado em saber que, em breve, Fortaleza terá sistema de vídeo monitoramento em todas as escolas públicas de Fortaleza. Essa iniciativa do vereador Pedro Matos. Mas, nesse instante, já deveríamos estar discutindo as alterações que foram implantadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, uma lei votada em 2017, que deu um prazo de 5 anos para que estados e municípios e a própria União adequassem as suas situações na área de educação para a nova norma. Ela estabeleceu, dentre outras coisas, o aumento da carga horária. Hoje, as escolas são obrigadas a ministrarem 800 horas aula por ano, o que significa dizer que todas as escolas devem ter um turno, pelo menos um turno, de 4 horas de aula para os estudantes brasileiros. Nós temos 200 dias, que são o ano letivo, ele é composto por 200 dias. O calendário estabelece 200 dias aula para a estudantada brasileira. Então, era para sairmos desde 2017, chegarmos a 2022, 5 anos depois, com 1.000 horas aula por ano, 2 horas a mais do que eram ministradas. Isto é, cada escola deveria ter um turno mínimo, ininterrupto ou não, de 6 horas aula. Muitas dessas escolas ainda não têm esse calendário e ainda não estão preparadas para aplicar este calendário. As outras alterações curriculares também são muito importantes e os cearenses ainda não estamos discutindo isso. Parece que a ideia do legislador, quando alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, era implantar já a partir deste ano, 2023, a escola de tempo integral. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje e da semana, agradecendo a honrosa audiência de todos os ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta com a proteção de Deus na próxima segunda-feira, às 11h45. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. E convido a todos a assistirem às 12h40 a entrevista na TV Otimista com o deputado Danilo Forte. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.